Boa noite, queridos. Eu estava pensando, meditando, sobre qual palavra trazer a vocês. Dias que, confesso, me vejo desanimado, quase que sem esperança. Pois quando eu acho que nada mais pode piorar, do fundo do poço se abre mais um alçapão, que nos leva muitas vezes mais para o fundo. Um ano de pandemia, muitos e muitos anos de corrupção, marcados pela injustiça, e agora pairam no ar ameaças às nossas liberdades de ir, de vir, falar, pensar e, acreditem, até cultuar. Muitos doentes, muitas mortes estas que, quando vistas individualmente, representam dor. Representam dor de mães, representam dor dos pais, dor dos filhos, representam dor da família. Mas quando em conjunto, passam a ser números, estatísticas. Inclusive muitas facilmente manobradas ao bel prazer do cruel jogo político. Mas o que dizer? Essa é a pergunta do meu coração. O que dizer a você que está aí em casa agora me ouvindo pela internet? Não posso só sentar e chorar quando tantos esperam a palavra de direção. O que fazer? Nessa hora, o Espírito Santo me fez lembrar que o próprio Senhor Jesus nos ensinou que devíamos orar sempre e nunca desanimar. Isso é que está lá em Lucas 18:1. E olha que Jesus nos dá essa orientação logo após falar abertamente sobre a vinda do reino de Deus. Ora, a oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas das histórias na mão. Isso é orar. Nada é impossível para a oração feita a Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito, porque nada é impossível a Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Queridos, uma igreja de joelhos tem mais poder do que qualquer exército humano. Isso é fato. Vejam, se vocês teclarem no Google o tema, a expressão oração, vocês acharão aproximadamente 35,5 milhões de resultados, que nos apontam desde as maiores besteiras até abordagens maravilhosas, das quais algumas inclusive eu utilizo para trazer essa reflexão. Eu me lembro, porque inclusive anotei na época, que na segunda semana de novembro de 2016, quando eu estava na casa da irmã Chiquinha, que todos a conhecem, num daqueles momentos gostosos e simplesmente constrangedores porque a gente ia lá para levar conforto e saía de lá confortado. Aquele dia não foi diferente. Em face de uma simples pergunta daquela mulher de Deus, me coloquei a pensar e sentir por demais pequeno, diante da manifestação da preocupação dela. Pasmem, ela estava preocupada se a sua insistência por sua cura não seria pecado. No caso, por eu ser conhecedor da sua história e propósitos revelados no coração, me foi possível responder de pronto e rapidamente a sua indagação. Mas depois eu fiquei admirado por esse tipo de preocupação, porque não é comum. Veja, bem sabemos que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas orações. Isso porque é o método mais direto que temos de nos relacionarmos com Deus. E quando nós oramos, nós estamos colocando para fora o que nos revela.
e que ao mesmo tempo revela o que acreditamos a respeito de Deus. Pelas tuas orações te conhecereis. Não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que é assim. Mas vamos lá, o que Deus quer nos falar hoje? Abram sua Bíblia em Tiago, carta do Tiago, irmão de Jesus. Nós leremos a partir do verso 13 até o verso 20. Tiago capítulo 5, verso 13 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo nas suas Bíblias. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o sol enviou a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a sua vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Liberdade do teu Santo Espírito, Senhor. Que haja mudança, Pai. Guiada pelo Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Vejam, o texto que lemos, Tiago menciona 7 vezes oração. Bem sabemos que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Em vez de ficar amargurado, em vez de ficar desanimado, em vez de ficar reclamando, ele coloca a sua causa diante de Deus, e Deus responde o seu clamor. Eu lembro da irmã Chiquinha, ainda presa num leito, o relógio cuco tocava e ela simplesmente parava tudo, parava a conversa e qualquer outra coisa para orar, Note, queridos, Tiago é uma carta prática, e por isso ele começa e termina essa carta com oração. O fato é que, como nos ensina o Hernandes Dias Lopes, desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver a vida sem oração. Nesse pequeno trecho que lemos da sua carta, Tiago encoraja-nos a orar, descrevendo 4 situações em que Deus responde às nossas orações. E é isso que eu queria meditar com vocês nesse momento. Em primeiro lugar, ao olharmos o texto, fica claro que devemos orar pelos que passam por problemas. Olha o verso 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que este ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Amados, nos problemas não murmure, ore. O sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas. Problemas de saúde, finanças, família, relacionamento, decepções. Em vez de murmurar ou falar mal, devemos apresentar essa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria para usar essa situação para a glória de Deus. Aliás, foi isso que nos orientou o próprio Tiago no capítulo 1, verso 5. É isso que ele fala, para a gente pedir sabedoria a Deus, para que as adversidades da vida se transformem em glória dele. Entendam, Deus pode transformar problemas em triunfo e bênção pela oração. A oração remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus, mas também a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus, que não podem ser frustrados. Vocês se lembram? Paulo orou para Deus para mudar as circunstâncias da sua vida. Vocês lembram da história do espinho na carne?
2 Coríntios 12, versos 7 a 10. Mas Deus não lhe retirou o espinho, mas lhe deu poder para suportar as circunstâncias. Jesus clamou ao Pai no Getsemane para passar dele o cálice. Mas o que aconteceu? O Pai lhe deu forças para suportar a cruz e morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Queridos, entendam, nem todas as pessoas passam por problemas ao mesmo tempo. E eu queria que vocês entendessem isso. Ao mesmo tempo, há pessoas sofrendo e há pessoas alegres. É isso que nos revela o verso 13 que acabamos de ler. Existem pessoas entubadas no leito de uma UTI com famílias muito tristes, mas existem cura e crianças nascendo. Muita alegria. Amados, Deus equilibra a nossa vida dando-nos horas de sofrimento e horas de regozijo. O cristão maduro, entretanto, canta mesmo no sofrimento. Se você procurar e abrir o livro de Jó, capítulo 35, verso 10, você vai ver Jó cantando. Paulo e Silas cantavam na prisão, está lá em Atos 16, 25. O rei Josafá cantou no meio da batalha, 2 Crônicas 20, 21. Muitos de nós cantávamos bem de frente ao hospital, enquanto a Josi estava desenganada no leito de uma UTI. E ela mesmo inconsciente ouvia os louvores que eram entoados a Deus, aleluia. Nosso Deus é tremendo. Cantamos na dor. Em segundo lugar, Tiago nos aponta que devemos orar pelos doentes. Está do verso 14 ao 16. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vejam, meus queridos, eu não quero aqui e agora mencionar ou discutir todos os aspectos relativos à unção, pois encontramos textos que apontam o óleo sendo usado como cosmético. Está lá em Mateus 6,17. O óleo sendo usado como remédio, nós podemos ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37. Isaías, capítulo 1, verso 6, também tem isso. E como símbolo espiritual, Marcos 6,13 e o próprio texto que lemos. Não quero trazer à baila desvios de funções da unção de óleo. Nem quero discutir aqui a relação entre a enfermidade e pecado, pois nem todas as enfermidades têm relação com o pecado, isso é certo. No caso, o que eu quero destacar é o que Deus faz em face da nossa oração. E no caso é fato, Deus cura o enfermo através da oração da fé. Deus levanta o enfermo. Deus perdoa o enfermo por causa da oração da fé. Em terceiro lugar, acredito que o texto nos aponta que devemos orar pela nação. Verso 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Quando a nação se desvia de Deus, aqueles que são de Deus devem orar e pregar, continuar pregando a palavra do Senhor. Entenda, Israel se afastou de Deus e Elias apareceu no cenário para confrontar o rei, o povo e os profetas de Baal. Elias não só falou aos homens, ele falou com Deus, clamando chuva para Israel. Queridos, isso significa que os crentes, embora não perfeitos, podem ter vitória através da oração. Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, é exatamente isso que o texto está nos dizendo. Elias era humano como nós. Em outra tradução, está apontado assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos.
Elias teve medo. Você está com medo? Elias teve medo. Elias fugiu. Elias sentiu depressão. Elias pediu para morrer. Mas era justo, e a oração pode muito na sua eficácia. O poder da oração é o maior poder do mundo de hoje. A história mostra o progresso da humanidade. A história mostra o poder do braço, o poder do cavalo, o poder da dinamite, o poder da bomba atômica, o poder da caneta dos políticos corruptos. Mas entenda, o maior poder é o poder da oração. Elias orou fundamentado na promessa de Deus. Em 1 Reis 18:1, Deus disse que enviaria chuva. Em 1 Reis 18, 41, 46, Elias ora pela chuva. Não podemos separar a palavra de Deus da oração. Em sua palavra Deus nos dá as promessas pelas quais devemos orar. O que eu quero dizer é que não adianta você orar contra os propósitos de Deus. Como eu sei os propósitos de Deus? Que tal você consultar a Bíblia? Ler a Bíblia, meditar na palavra. Vejam, se nós olharmos as Escrituras, veremos que Elias orou com persistência. Muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos muito cedo, no limiar da bênção. Veja que o texto diz que Elias orou com intensidade, ele orou fervorosamente, é isso que está no texto que lemos. Ou seja, Elias pôs o seu coração na oração. E é isso que eu quero nessa noite, que nós juntos coloquemos o nosso coração na oração. Amados, devemos orar pela nação, pelo Brasil. Hoje, para que Deus traga convicção de pecado e um reavivamento para a nossa igreja. Acredito sinceramente que a maior preocupação do povo brasileiro, além dessa pandemia que assusta a todos, é o fato de nos sentirmos injustiçados. Vemos tanta, mas tanta coisa errada e simplesmente não vemos o agir de quem deveria agir. É interessante que o Senhor Jesus, ao abordar o tema e a necessidade de orarmos sem cessar, há cerca de 2000 anos atrás, utiliza-se de uma parábola que parece que foi escrita ontem, tendo como cenário o contexto brasileiro. Se não, vejamos, abram suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, vamos ler apenas 8 versículos, Lucas 18, acompanhem comigo, verso 1 ao 8. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quanto ao Filho do Homem, quando Ele vier, encontrará fé na terra? Queridos, no texto bíblico de Lucas 18, 1 a 8, o evangelista apresenta aquilo que nós conhecemos como a parábola do juízo iníquo, com o principal propósito de revelar a importância de recorrermos à intervenção divina face às aflições que enfrentamos nesse mundo. Observem que ao tratar das aflições que nos oprimem, o autor utiliza a imagem de um magistrado. Em certa cidade, havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens.
Tal frase indica que os juízes daquela época se consideravam como que superiores ao poder divino e aos poderes constituídos na terra, como se os magistrados fossem intocáveis, inquestionáveis, todo-poderosos. Na mesma direção, o evangelista também menciona que aquele juiz iníquo não se importava com a causa das pessoas menos favorecidas, desamparadas e que não tinha nada a lhe oferecer em troca. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, a viúva insistia para que o magistrado julgasse a sua causa, mas ele não atendia. Ora, se o judiciário não levava em conta nem a pessoa de Deus e nem os demais poderes à sua volta, muito menos se importaria com aquela pessoa insignificante, que por ser mulher, por ser viúva, por ser pobre, representava um dos segmentos mais fracos e menos favorecidos daquele contexto. Uma pergunta pode nos saltar aos olhos ao depararmos com esse texto de cerca de 2000 anos. Seria obra do acaso o fato de a Bíblia associar a aflição e o desamparo do povo à atuação dos magistrados da época? Não sei. Responda você mesmo. No caso, a exegese de Lucas 18, somada ao que temos visto no Brasil, nos permite concluir que o poder judiciário nos dias de hoje, nas mesmas palavras de Lucas, por vezes, também parece não temer a Deus, nem respeitar a população como deveria, especialmente quando se trata de valorizar e atender a causa dos inocentes menos favorecidos. Dessa forma, tem-se a impressão que os juízes, não todos, mas a sua maioria, continuam agindo como intocáveis, inquestionáveis, irrepreensíveis, infalíveis, dando ocasião à desilusão, à revolta, desordem, medo e, obviamente, à falta de justiça. Amados, onde não há justiça, não há paz. Não tem como ter paz. Por essas e outras, a impressão que temos é que somos viúvas da justiça. É esse o sentimento que está no meu coração hoje. Como viúvas da justiça. Faz-se necessário dizer que no final da parábola o juiz iníquo, de certa forma, teme a viúva, fato que finalmente o leva a julgar a sua causa e lhe fazer justiça. No caso, observe que fique bem claro, o juiz cumpriu com o seu dever apenas porque teve medo da viúva. Penso que se alguns dos magistrados de hoje não conseguem ter devido respeito pelo povo, pelo menos eles precisam ter. Talvez seja esta a nossa única esperança quando a justiça terrena no nosso país. Que tenham medo de nós. Não por nós, mas por nossas orações. Por a quem nós oramos, de quem nós nos dirigimos. Há muito tempo atrás, nós participávamos de um grupo que se reunia semanalmente em oração, chamado Grupo de Vida. Não sei se alguns da comunidade participaram. No caso, lembro-me que começou a frequentar nas nossas reuniões uma moça vinda do Espiritismo na época. Depois de algum tempo, ela entendeu que devia voltar às suas práticas e não mais compareceu nas nossas reuniões. Mas nós continuamos orando pela vida dela. Semanas depois, nós recebemos um recado, segundo ela, vindo dos seus guias, dizendo que nós devíamos parar de orar por ela, porque isso atrapalhava ela nas atividades do centro que ela frequentava. Fato é que aspectos da narrativa bíblica no texto de Lucas também apontam para a fragilidade e a transitoriedade do poder judiciário, ou seja, de todos os poderes,
que embora se apresente como um Deus todo-poderoso, é tão vulnerável quanto qualquer outra instituição, como qualquer outro ser humano, a ponto de uma mulher viúva e solitária se tornar mais temível do que o próprio juiz. Imagina diante de um povo que ora. Veja, eu muitas vezes não posso falar nominalmente contra aqueles que estão abusando do poder e que estão investidos, e até sou impedido de pedir satisfação, embora eu como cidadão teria prerrogativa de fazê-lo. Sabe, eu teria direito, mas daí eu posso fazer algo muito maior, muito mais poderoso. Eu posso orar a Deus, e daí, ou vocês se acertam, ou darão conta ao meu Pai. Recebam isso como uma ameaça. Não brinquem com Deus. Não brinquem com o meu Pai. Não brinquem com o nosso Senhor. O texto de Lucas nos inspira a lutar pelos nossos direitos face à crise, e no caso nos apresenta um Deus que, contrariamente ao juiz iníquo, vem nos socorrer e amparar quando a Ele recorremos em meio às aflições desse mundo, pois o que Ele é justo, porque Ele é bom, porque Ele é santo. Em relação aos inocentes, frágeis e oprimidos, Deus é Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Isso é o que nós vemos no Salmo 68:5. Ele nos assiste gratuitamente e é movido por amor, não por interesses particulares ou por medo, como acontece muitas vezes com a magistratura retratada no texto que lemos. Incrível que, conforme narram os profetas, aproximadamente 700 anos atrás, se a gente pegarmos o livro de Miqueias, capítulo 3, verso 11, nós leremos: as autoridades dão sentenças por dinheiro e ainda dizem, não precisamos ter medo de nada. Isaías nos responde de forma clara no capítulo 59, verso 9 a 14: o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, mas eis que só há trevas, esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão, o direito se retirou e a justiça foi para longe, porque a verdade anda tropeçando pelas pragas, e aquilo que é justo não pode entrar na cidade. Nós poderíamos perguntar: será que mudou muita coisa de lá para cá? Respondam vocês. Eu acho que existem pessoas suficientemente inteligentes e à luz do Espírito Santo do Senhor. Respondam vocês. Tenho certeza que hoje ainda é muito bom saber que com certeza existem magistrados comprometidos com a ética. Existem magistrados comprometidos com a verdade, existem autoridades comprometidas com a ética, com a verdade, com a justiça, com a paz. E que quer sejam crentes ou ateus, não se consideram superiores a Deus, nem aos poderes instituídos na terra, nem aos órfãos e viúvas do nosso tempo. Tenho certeza disso. Por isso nós vamos orar hoje. Em quarto lugar, o texto nos ensina, de Tiago, que devemos orar pelos desviados. Devemos orar por aqueles que se desviam da verdade e da palavra de Deus. Amados, quando um crente se desvia, devemos falar de Deus para ele. Gálatas 6:1. E dele para Deus. Tiago 5:19. Salomão diz que um só pecador destrói muitas coisas boas. Eclesiastes 9:18. Há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Por essa razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Paulo nos fala isso de forma clara em Hebreus 2:1. Nós não podemos nos desviar da verdade. A solução nossa está em Deus, está na palavra do Senhor. É Jesus a nossa solução. O resultado desse desvio é pecado e possivelmente a morte.
O pecado na vida de um crente é pior do que a vida de um não crente. Devemos ajudar aqueles que se desviaram da verdade. Essa pessoa precisa ser convertida, ou seja, voltar para o caminho da verdade. Lucas 22, 32. Precisamos nos esforçar para salvar os perdidos, mas também precisamos nos esforçar para restaurar os salvos que se desviaram. Como Judas 23 usa uma expressão: salvar do fogo. Eu vou concluir. O Senhor nos orienta a orar sempre e nunca desanimar. Por isso eu te convido nesse momento, enquanto igreja do Senhor Jesus, a orarmos pelos que sofrem, a orarmos pelos enfermos, a orarmos por nossa nação, a orarmos pelos desviados, assim como aprendemos com o Tiago. E como nós entendemos na parábola que lemos em Lucas, a viúva era uma estranha para o juiz iníquo, mas na vida real, a igreja é o povo amado, escolhido e salvo por Deus. Na parábola, a viúva foi o juiz que se mantinha distante. Na vida real, a igreja vai ao Pai, que quer que nos aproximemos. Orar é estar na presença de Deus. Na parábola, a viúva foi a um juiz injusto e mau. Na vida real, a igreja vai ao Pai justo e amoroso. Na parábola da viúva foi a um juiz que não queria resolver o seu problema. Na vida real, a igreja vai a Deus que quer solucionar os nossos problemas, pois somos seus filhos. Na parábola, a viúva comparece sozinha perante o juiz. Na vida real, nós vamos à presença de Deus, acompanhado do maior advogado que existe, Jesus Cristo. Na parábola, a viúva não tinha esperança que o juiz iníquo resolvesse o seu problema. Na vida real, a igreja comparece perante Deus justo, com a garantia das promessas divinas. Na parábola, a viúva tinha acesso limitado ao juiz, sempre com uma audiência a ser marcada. Na vida real, a igreja, o teu povo, pode encontrar-se com Deus todos os dias. Há um acesso ininterrupto. Eu te convido a orar comigo. Pai, bem sabemos de sua onisciência, onipresença, onipotência, pelo que não queremos nesse momento uma oração do tipo recadinhos para Deus, pois nada que falemos o Senhor já não sabe. Na realidade, nós declaramos o nosso reconhecimento da tua absoluta soberania sobre nós e sobre todos e tudo, inclusive essa razão de nos dirigirmos a ti. Nós queremos nesse momento nos apresentar a ti em oração pelos que sofrem, aqueles que sofrem perdidos sem lhe conhecer, sofrem por desengano, sofrem por ignorância, sofrem por levantes do inferno, aprisionados por ideologias e as mais variadas armadilhas arquitetadas pelo inferno. Nós queremos nos apresentar a ti em oração, na realidade, nós queremos levantar um clamor pelos enfermos. Terrível essa pandemia que assola todo mundo, que assola o nosso país, que atinge nossas famílias, que atinge o seu povo. Nós sabemos que o homem se socorre da ciência, da medicina, mas nada, absolutamente nada se compara ao teu agir, meu Deus. Por isso, estende a tua mão de poder sobre os nossos hospitais, sobre nossas famílias, sobre os nossos médicos, sobre os nossos enfermos, sobre cada um dos pacientes. Nos livra desse mal terrível, traz a cura para o nosso físico, e aquilo que é doença da alma, resultado de pecado, tenha misericórdia e nos socorre. Nos socorre, Deus. Nós ainda queremos, Pai, apresentar a nossa nação aos seus pés. Somos um povo sofrido pelas desigualdades sociais, sofrido pela corrupção e impunidade que nos entristece,
sofrido e dividido por ações politizadoras e ideológicas. Senhor, quantas vezes nos referimos às autoridades constituídas de forma genérica, mas hoje, de modo especial, nós queremos que suas mãos de poder, mãos libertadoras, estejam estendidas sobre a vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, sobre a vida do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e na vida de todos os 81 senadores da República, sobre a vida do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e na vida de todos os nossos 513 deputados federais, sobre a vida de cada ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre a vida do Luiz Fux, da ministra Rosa Weber, do ministro Marco Aurélio, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Carmen Lúcia, do ministro Dias Toffoli, do ministro Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques. Estende a sua mão de poder também sobre a vida do nosso governador João Dória, sobre a vida de cada deputado estadual, sobre a vida do nosso prefeito municipal José Fernandes, sobre a vida de cada um dos nossos vereadores, e livra-nos da ação de Satanás, afasta dele todo o mal, resplandece sobre a vida de cada um deles a tua justiça, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, Senhor, que onde o teu povo colocar a planta dos seus pés, a tua presença seja manifesta, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, Israel de Deus, espalhados pela face da terra. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.